A nós que ficamos, eu peço que você esteja abrindo comigo a sua Bíblia, no texto de Lucas, capítulo de número 2. Será essa a porção bíblica que estaremos estudando nessa noite. Lucas, capítulo de número 2, verso 41 ao verso 52. Esta é a penúltima mensagem dessa série que estamos estudando. A última vai ficar para quarta-feira, e desde já você é o nosso convidado, não apenas você, mas os seus amigos, familiares. Então, deixe guardado este dia no seu calendário, venha com sede por aprender a palavra de Deus, e venha também com um pouquinho de fome, para depois do nosso tempo de culto você poder matar essa fome lá atrás no nosso tempo de comunhão. Vai ser um tempo muito precioso e você e sua família, seus amigos estão convidados para vivê-lo conosco, vivermos todos juntos. Lucas capítulo de número 2, verso 41 até o verso de número 52, assim diz a palavra do Senhor. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas nesse instante. Lemos a Tua palavra neste momento. E mais uma vez, Senhor, reconhecemos que sem a iluminação do Teu Espírito Santo, sem a direta intervenção dEle nas nossas vidas, não conseguiremos reter o Teu ensino nesta noite. É por isso que nós te pedimos neste momento, capacita-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo conceda graça para que eu possa pregar com fidelidade a Tua palavra, graça para que os meus irmãos possam ter ouvidos atentos, uma mente clara, e disposição, Senhor, para responderem com fé e arrependimento a esse texto. Que todos nós possamos ser edificados, possamos ouvir a Tua voz e possamos ter os nossos olhos voltados para o nosso Salvador. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você consegue se recordar de um menino de 8 anos chamado Kevin McAllister? Talvez não. E se eu falasse sobre Peter e Kate, melhoraria o cenário? Talvez alguns ainda estão confusos com o que quero dizer. Kevin, Kate e Peter fazem parte de uma grande família que realizaram o tão sonhado sonho de passar o Natal na cidade de Paris. Pelo menos parte desta família haveria de experimentar isso. Depois de chegar o tão sonhado dia, o tão esperado dia, as malas estarem arrumadas, aquela família que morava no interior dos Estados Unidos, perto da cidade de Chicago, na companhia de primos, familiares distantes, somando ao todo 16 pessoas, com uma verdadeira bagunça diante de si,
partem apressadamente a fim de não perder o voo que estava para sair no aeroporto da cidade. Tudo vai bem, irmãos. Eles chegam em Paris. O único problema é que Kevin havia ficado para trás. Haviam esquecido dele. E aquilo que deveria ser uma noite memorável, uma experiência inesquecível, de fato se tornou, mas não pela razão que eles imaginaram. Eles haviam esquecido o filho mais novo. Haviam esquecido o pequeno Kevin de 8 anos em casa. Esse é o enredo do filme tão conhecido que já fazem 20 anos. E se você lembra muito bem dos detalhes, talvez a sua idade já esteja sendo denunciada. Talvez os mais novos, os adolescentes, não pegaram a referência. Mas esse filme é o clássico Esqueceram de Mim. O que lhe vem à mente quando você lembra deste filme que por tantas vezes passou na sessão da tarde e nos tantos programas de televisão que acompanhamos? Talvez algumas pessoas sejam levadas rapidamente a lembrar das grandes aventuras que aquele menininho, loirinho, pequenininho, fez a fim de impedir que aqueles ladrões entrassem na sua casa. Talvez alguns pensem na criatividade que ele teve ao bolar tantas estratégias assim. Outros pensem quão fanfarrões eram os ladrões que tentaram e fizeram como inimigo apenas uma criança, gente. Por mais que tudo isso seja verdade, eu confesso a vocês que nada me chama mais atenção naquela história do que o fato daqueles pais terem esquecido de seus filhos e viajado para o outro lado do mundo. Isso não lhe chama a atenção? A história que nós vamos estudar nessa noite parece-se muito com esse filme. Mas não foi Peter e Kate McAllister que esqueceram da criança, mas Maria e José. Pessoas admiráveis, pessoas piedosas, pessoas que amavam seu filho profundamente. Mas o fato é que por inúmeras razões que conhecemos, eles acabaram deixando Jesus em Jerusalém, enquanto estavam voltando para casa. Talvez a reação que eu e que você tenhamos ao rapidamente lermos essa passagem, assim como rapidamente assistirmos ao filme e nos lembrarmos que Peter e Kate esqueceram um menininho de 8 anos em casa, seja uma reação de julgamento, uma reação extremamente crítica. Ora bolas, como alguém esquece uma criança em casa? Ou como alguém pode esquecer o seu filho em uma cidade e voltar sem ele? Antes de abraçarmos essa visão, eu queria que você analisasse o seu próprio coração. Porque inevitavelmente, irmãos, é exatamente isso o que muitos de nós, se não todos nós, temos feito com Jesus com grande frequência. Hora ou outra, nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Nós esquecemos de forma prática de Jesus. Ao longo das últimas mensagens, tivemos a chance de perceber como diferentes pessoas reagiram ao Natal. Algumas pessoas reagiram com grandes doses de sacrifício pessoal. Isso foi o caso daqueles magos que deixaram o Oriente e experimentaram travessia perigosa entre desertos e rios violentos a fim de encontrar o Salvador. Também estudamos no último domingo a reação indiferente, a reação apática e a reação extremamente irada que homens como os religiosos dos dias de Jesus e Herodes reagiram, demonstraram frente à notícia de que o Salvador estava para vir. Não estamos diante de pessoas nesse texto que não reagiram ao Natal. Ao invés disso, estas pessoas, José e Maria, reagiram muito bem ao Natal. Eles adoraram a Deus ao saberem que seriam presenteados com este filho, que seria, na verdade, o Salvador de todo mundo. Todavia, essa história ilustra um perigo que eu e você corremos. O perigo de abraçarmos o Natal, mas depois de esquecermos ele. E quando falo Natal, me refiro à pessoa de Jesus. O perigo de celebrarmos o Natal, mas logo após nos esquecermos de Jesus. O perigo de nos alegrarmos em dado momento da nossa caminhada, da nossa vida, com a pessoa de Jesus, com os seus feitos, com a sua identidade, com quão importante Ele é e foi para as nossas vidas, mas depois de algum momento, percebermos que os nossos olhos não estão mais nele, como um dia já estiveram. Foi isso que aconteceu com Maria e José,
é isso o que pode acontecer conosco. E é sobre essa história, é sobre esta verdade, que gostaria de perceber com vocês algumas lições importantes que deveríamos carregar para as nossas vidas. A primeira delas é que qualquer pessoa pode perder Jesus de vista independentemente do lugar em que esteja. Com isso não quero dizer que pessoas que foram salvas podem perder salvação. Não é isso. O que quero dizer é que pessoas mesmo salvas como José e Maria eram, por algum momento da vida, podem perder de vista Jesus e de forma experiencial não mais nutrir ou experienciar aquilo que um dia experimentaram na presença dele. Aquilo que teólogos do passado, como os místicos da história da igreja, apresentaram como a noite escura da alma. Fase essa que, hora ou outra, podemos passar, em que por mais que teologicamente, racionalmente, saibamos que Jesus está conosco, porque Ele prometeu estar conosco, e Ele sempre estará conosco, de forma experiencial, não sentimos isso. Parece que as nossas orações não ultrapassam o teto. Parece que quando lemos a palavra não temos prazer nela. Parece que o Senhor acha-se distante, por mais que saibamos que Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, seja uma verdade. Você já passou por isso? Por este momento de frieza espiritual? Perder os olhos de Jesus? Saber que Ele está ali, mas você não sente como um dia já sentiu? Pois bem, é fazendo essa grande ressalva que a primeira verdade do texto se destaca. Qualquer pessoa pode perder Jesus de vista, independentemente do lugar em que esteja. Eu peço que você primeiro pare e pense sobre a primeira verdade deste anúncio. Qualquer pessoa pode perder Jesus de vista. O texto inicia nos falando sobre aquele momento extremamente importante para a cultura judaica, quando homens e mulheres deixavam as suas cidades, que se achavam ao entorno de Jerusalém, muitas vezes lugares muito distantes, e partiam em direção àquela cidade, que se achava acima do nível do mar, uma espécie de planalto. Uma vez por ano eles faziam esse trajeto. E por mais que o calendário judaico apresentasse outras festas que fossem importantes, nenhuma festa no calendário judaico era tão importante como esta festa que Lucas nos apresenta. A festa de Páscoa fazia com que Jerusalém aumentasse várias vezes o número de pessoas que estavam ali presentes na cidade. Em outras palavras, os corredores ficavam agitados, as ruas se tornavam barulhentas e um grande clima de festa e de celebração tomava toda aquela região. O texto nos informa também que Jesus tinha cerca de 12 anos. Com 13 anos, qualquer menino judeu celebrava o rito de transição da infância para a fase de maturidade. Se na nossa cultura este rito de transição acontece com 18 anos, por assim dizer, naqueles dias, ou na cultura judaica, essa transição dá-se um pouco antes. É aquilo que chamamos de bar mitzvah, quando um garoto deixa de ser um menino e torna-se diante dos outros como um homem de respeito, passando a ter alguns privilégios dentro da religião de seu povo. Pois bem, parece-nos que Jesus está indo para a Páscoa, quem sabe, para se preparar para esse tão importante momento que no outro ano ele haveria de fato de celebrar. Quem sabe José e Maria pensaram em levar a Jesus a fim de que ele pudesse ir se acostumando com os detalhes, percebendo como a cerimônia haveria de acontecer. É em meio a este momento que esses pais tão amáveis, tão piedosos, tão zelosos, tão crentes, que sabiam quem era o seu filho, o Salvador do mundo, que reconheciam o privilégio que tinham recebido de Deus, de criar aquele que haveria de salvar os seus próprios corações de seus pecados, bem como o coração de todos quanto haviam de crer nele. São essas pessoas, que por mais que fossem tudo isso que disse, que acabam esquecendo de Jesus. Não estamos diante de homens como Herodes. Não estamos diante de pessoas como os religiosos indiferentes. Estamos diante de pessoas como Maria e como José.
Perceba também nesse texto que isso pode acontecer em qualquer lugar. Se, por um lado, qualquer pessoa pode perder Jesus de vista em algum momento da vida, é também verdade que isso não se dá apenas em alguns lugares que podemos imaginar serem mais possíveis, serem característicos de tal experiência. Pelo contrário, aonde eles estavam? Eles estavam no centro da religião da época. Eles estavam no lugar onde a casa de Deus naquele dia habitava, Jerusalém. Eles estavam no lugar onde os líderes religiosos da época que mais conheciam a palavra, que mais conheciam o Antigo Testamento, residiam. Eles estavam no lugar mais importante no quesito religião, Jerusalém. Se tivessem, quem sabe, dentro de um centro pagão, talvez pudéssemos pensar, faz sentido o fato de Jesus ter se perdido dos seus pais. Ele poderia ter dito, este não é um lugar à altura da minha identidade, por mais que saibamos que Jesus andou com pecadores e publicanos, sem jamais se deixar corromper. Mas ainda assim seria uma possibilidade. Se soubéssemos que eles estavam frequentando, por exemplo, um prostíbulo, imaginemos algo muito absurdo. Faria sentido o fato de Jesus ter se perdido dos seus pais, ou seus pais terem perdido de vista. Afinal de contas, ele era santo, 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 e não poderia entrar em um lugar como aquele. Ele poderia simplesmente ter dito, importa que me dedique aos assuntos do meu pai, e este não é um lugar para mim. É por isso que, mais uma vez, nós precisamos nos recordar, de acordo com Lucas, capítulo 2, aonde José e Maria estavam quando perderam o Senhor Jesus de vista. Eles estavam em Jerusalém. Irmãos, eles estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Eles estavam cercados pelo povo de Deus, mas ainda assim, eles puderam notar que depois de algum tempo, Jesus não estava mais com eles. Seria bom, entre aspas, se pudéssemos dizer que este foi apenas o caso deste precioso, piedoso e temente casal. Mas isso não é verdade. Esta é uma realidade na vida de muitos cristãos. Quizá seja esta uma realidade na sua vida também. Talvez você esteja neste lugar, cercado por pessoas que amam a Deus, cercado por uma família que lhe fala o Evangelho, cercado por exposição da palavra, por louvores que te ensinam acerca de Jesus. Mas ainda assim você perdeu por algum momento da vida, quem sabe agora mesmo, o Senhor Jesus de vista. Pode ser salvo, sim, mas não sente a mesma doçura pelo Senhor como um dia sentiu? Não sente a mesma alegria pelo Senhor Jesus como um dia sentiu? O seu coração não queima de amor como um dia queimou? Esse texto deveria servir como uma grande placa de advertência aos nossos corações. Não nos enganemos, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode perder o Senhor de vista. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender através desse texto? Esse texto nos oferece um diagnóstico quanto ao problema. Por que eles perderam a Cristo de vista? Por que isso aconteceu com aquele casal tão piedoso, irmãos? Por que Maria e José perderam a Jesus? Perceba o versículo de número 44 por um momento. Verso 44, parte A. Perceba comigo aquilo que diz o texto. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro. Eles imaginavam que Jesus estava
presente dentro daquela grande comitiva. Lembremos-nos que José e Maria não foram sozinhos a Jerusalém. Geralmente amigos se juntavam, familiares se juntavam, parentes próximos se juntavam e formavam uma grande comitiva a fim de encontrar segurança nas estradas. Eles pensaram que Jesus estava entre aquelas pessoas. As mulheres se separavam em alguns grupos, os homens em outros, as crianças talvez fossem mais na frente. E por conjecturar isso, como diz a versão King James, por supor isso, talvez seja uma melhor tradução da expressão que temos no texto, supondo que ele estivesse entre eles, eles simplesmente o perderam de vista. A tradução que a King James faz deste versículo é interessante, porque a palavra supor nos oferece algumas nuances que talvez a simples expressão pensar não nos deixe tão claro assim. Supor envolve imaginação, pensamento, mas frequentemente imaginações imprecisas. Você pode supor muitas coisas. Você pode supor que é o melhor jogador de futebol do mundo, até que alguém te diga o contrário. Você pode supor que faz uma excelente comida, até que alguém prova e fale que está terrível, sem sal ou com muito sal. Nós podemos supor coisas verdadeiras ou coisas absurdamente falsas, e nesse caso, este casal piedoso fizeram uma suposição completamente equivocada. Em termos aplicativos, podemos perceber que é isso também o que muitas pessoas têm feito de errado na vida. A razão de muitas pessoas estarem longe de Jesus, afastarem-se de Jesus, ou permanecerem afastadas como sempre estiveram, não acha-se ou não está ligado ao fato de que eles não têm pensamentos acerca de Jesus, mas que supõem coisas erradas, que têm pensamentos completamente equivocados. Pensamentos que lhe fazem sentido, mas não fazem sentido à luz da realidade da palavra de Deus. Afastam-se da palavra de Deus, firmam seus passos em suas vãs suposições, e com base nisso, perdem Jesus de vista. Por exemplo, foi isso que o liberalismo teológico fez no século XIX. Homens eruditos, inteligentes, dados ao muito estudo, tentaram conciliar as descobertas científicas ou pseudo-descobertas científicas de seus dias com um relato bíblico. E ao invés de dizer o seguinte, a palavra de Deus é a palavra final sobre as nossas vidas e sobre o que nós conhecemos sobre Jesus, eles tentaram adaptar a Escritura às descobertas feitas. Eles entraram em um processo, dentre muitos outros, conhecido como desmitologização da Escritura. O que é isso? Vamos ler Jesus, mas sem os mitos que foram inseridos com o passar do tempo. Vamos ler Jesus, mas sem os milagres. Vamos ler Jesus, mas sem as curas. Vamos ler Jesus, mas sem multiplicação de pães. Vamos ler Jesus, mas sem ressurreição. Vamos ler Jesus, mas a nossa própria maneira, e não de acordo com o que Deus nos disse na sua palavra. E por suporem coisas que a Bíblia nunca tinha dito, acabaram-se afastando-se completamente da verdade. É o que outros fazem ao abraçar um Jesus popular, ao supor um Jesus popular. O Jesus paz e amor. O Jesus que não confronta ninguém. O Jesus que diz, venha como está e permaneça como está. O Jesus que diz, não importa a sua religião, o que importa é a sinceridade do seu coração. Não importa se você abraça essa corrente religiosa, aquela corrente religiosa, no final das contas vai dar tudo certo. Esse é o Jesus popular. Esse é o Jesus pressuposto por muitos. É o Jesus que muitos pensam conhecer, mas não é o Jesus das Escrituras, não é o Jesus bíblico. Assim como eles suporam algo acerca de Jesus e perderam de vista, muitas pessoas têm trilhado os mesmos caminhos nos nossos dias. Se desejamos conhecer o Jesus verdadeiro, irmãos, precisamos conhecer o Jesus das Escrituras. Se por um lado eles erraram e perderam Jesus de vista, porque alimentaram uma falsa suposição, um falso pensamento,
Perceba comigo uma outra característica que serve de diagnóstico para este problema de esquecimento, este problema que aquele precioso e temente casal cometeu. O perigo da negligência, irmãos. Foi isso que Maria e José, em dado momento, cometeram. Maria e José nos ensinam, pelo próprio exemplo, que a negligência pode nos afastar ou afastar os nossos olhos do Senhor Jesus. É fácil entender porque talvez eles tenham cometido este erro. Comentando sobre o assunto, determinado autor diz que Jesus era o filho ideal. Eu não sei que tipo de filho você foi. Se você foi o filho bonzinho, talvez facilmente os seus pais esqueceram em algum momento você em algum lugar, ou eles podem ter simplesmente deixado de... Filhos bonzinhos muitas vezes têm a tendência de serem esquecidos, eles não causam preocupações aos seus pais, eles não são motivos de tantas lutas, de tantas preocupações, enfim. Talvez esse tenha sido o caso de Jesus frente a Maria e José. Ele era o filho perfeito, era muito fácil confiar em Jesus. Era fácil achar que Jesus estava fazendo tudo que você como pai poderia imaginar sobre ele, afinal de contas ele jamais pecou. Uma segunda razão, note também que naquela época em que eles o perderam, estava sendo comemorada a Páscoa, como disse a vocês. Uma festa. Eles não estavam em um funeral, mas eles estavam em um tempo de grande celebração. O coração estava empolgado, a alegria dominava o seu íntimo. É em meio a esse cenário de um filho perfeito, é em meio a esse cenário de celebração, de alegria, de gozo, que os olhos saem do filho e voltam-se para as preocupações que estavam à sua volta. Irmãos, quando nós olhamos esse segundo aspecto do diagnóstico de Maria e José, sendo bem sinceros, você não consegue também se identificar com ele? Pense bem e digam-me com sinceridade, se vocês também, em meio aos dias bons, não são tentados à maior negligência quanto ao relacionamento com Deus. Se não são em meio aos dias fáceis, os dias de verão, os dias de grande alegria, os dias de grande felicidade, que os nossos corações são rapidamente tentados a tirar os nossos olhos de Jesus e voltá-los em outras direções quaisquer. Escrevendo sobre isso, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse: eu nunca perdi a companhia do meu mestre em um funeral. Tal coisa é mais do que possível em um casamento. Eu nunca perdi a presença do meu Salvador na casa do luto. Nunca perdi ao lado do leito dos doentes ou moribundos. Mas às vezes senti a suspensão de comunhão com o meu Senhor quando os instrumentos alegres como tamborins ou flautas soavam aos meus ouvidos. Ele conclui: e quando a alegria e a felicidade dominavam o momento. Alerta, Spurgeon, os nossos momentos mais felizes são os momentos mais perigosos. Geralmente, os momentos difíceis da vida tendem a dobrar os nossos joelhos e levantar os nossos olhos para o céu. Se não estivermos atentos, os momentos fáceis da vida, com grande frequência, podem nos fazer encantados com as dádivas de Deus e nos esquecer do doador de todas essas dádivas. É o que tem acontecido com você, meu irmão. Está encantado com as dádivas que o Senhor tem te dado? O clima de celebração, a mesa farta, os bons amigos, as boas companhias, tem feito você dobrar os seus joelhos e agradecer ao doador de todas estas coisas? Ou tem, na verdade, feito você perder os olhos, afastar os seus olhos daquele que é a razão última de toda a nossa alegria? A vida deste casal ilustra um perigo muito frequente e próximo dos nossos
corações. Irmãos, se até aqui podemos refletir sobre esses dois aspectos importantes, a pergunta que não quer calar é: como tratamos esse problema? Como nós podemos lidar quando percebemos que os nossos olhos não estão mais em Jesus como um dia já estiveram? Como lidar quando percebemos que o nosso coração já não queima mais de amor pelo Senhor Jesus como um dia já queimou? Como lidar quando sentimos que, por mais que saibamos e seja de fato verdade que Deus está conosco todos os dias da vida, mas não desfrutamos da experiência que o salmista disse: provem e vejam que o Senhor é bom, e não sentimos mais isso no nosso coração? Como lidamos com isso? Como lidamos com as crises da vida, com a letargia espiritual, com o sono da alma, com a noite escura que talvez esteja habitando o seu e o meu coração? Esse texto nos oferece um caminho, na verdade, o único caminho possível para todos nós nesta noite. Perceba os versos 44, parte B, 45 e 46, parte A, nesse instante. O texto nos diz, Lucas 2, verso 44b. Veja como aquele bendito casal responderam. E então começaram a procurá-lo entre os parentes. E os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo. O que Maria e José fizeram, irmãos? Quando notaram que Jesus não estava entre eles? Eles fizeram a única coisa possível que pais fazem quando percebem que os seus filhos estão em apuros. Eles deixaram tudo para trás. Eles deixaram, quem sabe, até a companhia dos seus colegas de viagem e voltaram para o lugar onde tinham perdido Jesus de vista. Se você sente que o seu coração não queima mais de amor por Deus como um dia queimou, não há outro lugar para ir, senão para o lugar onde você deixou a presença de Jesus, por assim dizer. Quando você deixou de experimentar aquilo que experimentava em tempos antigos? Quando foi que você deixou de não amar tanto quanto um dia amou? Se alegrar como um dia se alegrou? Desejar viver para a glória de Deus como um dia sonhou no seu coração? Aonde você perdeu, por assim dizer, a presença do Senhor Jesus, a experiência de profunda, de íntima comunhão, de intimidade profunda com o Senhor. Talvez alguns de nós tenhamos perdido quando deixamos a oração de lado, quando deixamos de bater na porta da oração, de buscar ao Senhor intimamente, de forma persistente, de dizer: Senhor, caminha comigo, senão não posso sair deste lugar. Senhor, vem ao meu encontro, senão não consigo dar nem um passo sequer. Senhor, cancele todos os meus compromissos, mas não me permita sair deste lugar sem a Tua presença. Quem sabe no caso de outros foi quando deixamos as nossas Bíblias fechadas a comer poeira, irmãos. Quando deixamos de ler a palavra, não apenas para cumprir uma meta, não apenas para arrotar conhecimento, não apenas para dizer que lemos, mas para caminhar com Deus, para ter intimidade com Deus, para amá-lo, desfrutá-lo, para dizer: Senhor, como Tu és bom. Talvez no caso de outros tenha sido quando os pecados que deveriam ser os nossos maiores inimigos tornaram-se os nossos amantes secretos. Ao invés de lutar contra eles, cedemos lugar, espaço, abrimos portas, escancaramos janelas e de repente, eles passaram a ceiar conosco na mesa todos os dias. Aonde foi que você deixou o Senhor Jesus de lado? Não há um outro lugar para ir, senão retomar aonde você o deixou. Caso seja a sua vida de oração, a boa notícia é que o Senhor disse que há um vivo caminho que nos foi aberto. O véu foi rasgado. E todos aqueles que creem em Cristo podem entrar na sala do trono de Deus de forma confiante. Se a sua Bíblia tem estado fechada e você não tem mais prazer na palavra de Deus, há uma boa notícia a você.
Ela é como espada afiada. Aproxime-se dela e deixe que ela transpasse o seu coração novamente. Se é um pecado que você tem ceiado com ele diariamente, confesse-o, abandone-o, deixe para trás, siga a Jesus novamente. Foi isso o que Maria e José fizeram naquela noite, irmãos, naquele dia. E a boa notícia é que ao voltarem a Jerusalém, eles encontraram mais do que o menino, mais do que o filho, eles encontraram o seu Salvador. Quando lemos a história de José e Maria, quando assistimos o tão famoso filme Esqueceram de Mim, e somos apresentados a história de Kate, Peter e Kevin, e os vários agregados e filhos que faziam parte da família. Quem sabe de bate-pronto somos tentados a julgá-los pelos erros que cometeram, pela negligência abraçada. Ao invés disso, seria melhor se pudéssemos analisar estas pessoas não pelo começo da vida, mas pelo final dela. Vocês sabem o que Peter e Kate fizeram quando chegaram em Paris? Eles não disseram, essa vai ser as nossas melhores férias da vida. Que Kevin fique para lá, nós vamos aproveitar a Cidade Luz, vamos aproveitar o máximo. Vocês sabem o que José e Maria fizeram quando chegaram, ou estavam no meio do caminho e descobriram que o seu filho não estava perto deles? Eles abandonaram tudo e voltaram a fim de encontrar o Salvador. Talvez até hoje você tenha estado distante de Jesus. Diferentemente de José e Maria, não são 3 dias. Quem sabe são 3 meses. Quem sabe são 3 anos. Quem sabe são 3 décadas. Você consegue sentir nesse texto a agonia que dominava o coração daquele casal? Que o nosso coração não durma em paz nesta noite, se os nossos olhos não estão em Jesus como deveriam estar, se o nosso coração não queima de amor por Ele como deveria queimar, se não temos mais prazer na sua presença como um dia tivemos. Cancele compromisso se for preciso, mas certifique ao seu coração de que os seus olhos estão na pessoa do Salvador bendito. Ele é o nosso verdadeiro Natal. E o que fará sentido no dia 24 não será a mesa posta, não serão as pessoas que estarão presentes, mas estarmos reconciliados com Ele. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, que você aproveite esse momento para confessar os seus pecados diante de Deus. Peça perdão pelas tantas vezes que se esqueceu do Senhor, que perdeu Ele de vista, mas agradeça, porque Ele nunca tirou os seus olhos de você. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque se nós somos infiéis, Tu permanece fiel. Se nós, Senhor, somos tentados a Te abandonar todos os dias, o Senhor nos garantiu que nunca nos deixará, que jamais nos abandonará. Obrigado, Senhor, porque em meio às nossas quedas, o Senhor tem sempre voltado o Teu rosto de graça a fim de nos levantar. E se não fosse esta Tua promessa, Senhor, ai de nós estaríamos completamente perdidos e desesperançados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio ao mundo, o Senhor foi à cruz, e o Senhor continua a interceder por nós, até que cheguemos a finalmente nos encontrarmos contigo. De forma especial, Senhor, eu peço ao Senhor por cada um dos nossos corações nessa noite, a começar pelo meu coração. Levanta-nos de onde estamos, Senhor. Levanta-nos do marasmo espiritual que talvez estejamos imersos nesse instante. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê mais intimidade contigo. Que o Senhor nos ajude a crescer em comunhão com o Senhor. Que o Senhor faça o nosso coração queimar como um dia queimou. Que o Senhor nos permita te amar como um dia te amamos. Que o Senhor nos permita, Deus, provar e ver que Tu és bom, Senhor.
Que possamos ter prazer na Tua palavra, prazer em orar e buscar a Tua face. Ó Senhor bendito, o que seria de nós se tivéssemos todos os presentes neste Natal, mas não tivermos a Tua presença, Senhor? O que será dos nossos lares se as nossas mesas estiverem fartas, mas o Senhor não sentar na nossa mesa? O Senhor não estiver presente na nossa ceia? Tira-nos as mesas fartas, Senhor. Tira os presentes deste mundo, mas nos dar a Tua presença, Senhor, e isso nos bastará. Isso nos fará ser plenamente satisfeitos. Isso fará as nossas famílias plenamente felizes. Isso transformará a história dos nossos filhos, dos nossos casamentos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a Tua presença de forma especial, Senhor, neste final de ano. Não nos permite, Senhor, passar sequer uma semana, sequer um dia, Senhor, sem que os nossos corações sejam reconciliados contigo. Nós queremos também interceder pelas pessoas que estão no nosso meio e nunca tiveram um encontro transformador contigo. Nunca experimentaram esta alegria. Alcança esses corações, Senhor. Faz com que regressem, Senhor, do pecado para a vida eterna. Faz com que Te conheçam e Te amem, Senhor. E possam desfrutar hoje mesmo da alegria que é indizível, incalculável, que o mundo não pode nos dar, que não conseguimos comprar com o nosso dinheiro, mas que nos é dada pela Tua graça, pela Tua maravilhosa graça. Nós Te louvamos nesta noite, Te bendizemos pelos Teus feitos, e pedimos, Pai, que o Senhor continue a transformar os nossos corações para a Tua glória, como começou a fazer neste culto. Em nome de Jesus, amém e amém. Fiquemos em pé, irmãos, vamos entoar mais uma canção ao nosso Deus.